bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Esperança viva, tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser. E a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Clame por Ele. Vem inundar, encher. Peça que Ele inunde o seu ser. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Aleluia. Pai, queremos ser cheios do Teu Espírito, governados pelo Teu Espírito. Queremos, Senhor, no nome de Jesus, que o Teu Espírito se manifeste nas nossas vidas e através das nossas vidas, trazendo cura, trazendo libertação, tornando-nos mais parecidos com o Senhor. Ó Senhor, ativa essa menorá dentro de nós de uma forma muito tremenda, de tal maneira, Senhor, que quando estivermos juntos de pessoas que carecem da nossa ajuda, a sabedoria do Senhor se manifeste, o entendimento do Senhor se manifeste, o conselho do Senhor se manifeste, a fortaleza do Senhor se manifeste, o conhecimento do Senhor se manifeste, o temor do Senhor se manifeste. Em nome de Jesus, ativa em nós esta verdade. Queremos ser guiados pelo Teu Espírito em todo o tempo, porque o Teu Espírito nos dirá que arma precisamos usar, que instrumento precisamos usar quando formos ajudar alguém. Ajuda-nos, Pai. Ativa em nós nesses dias a Tua menorá, no nome de Jesus. Aleluia. Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 8, a partir do verso 3. Hebreus, capítulo 8, verso 3. Hebreus 8, a partir do verso 3. Quem encontrou, diga amém. Amém. Aleluia. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios. Por isso era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra,
nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, os quais servem àquilo que é figura e sombra das coisas celestiais, como Moisés foi divinamente avisado quando estava para construir o tabernáculo, porque lhe foi dito: olha, faze conforme o modelo que no monte se te mostrou. Aleluia. Olha para a pessoa do seu lado e fala com ela: olha, faça tudo conforme o modelo que te foi mostrado. Aleluia. Esse texto aos Hebreus está falando do sacerdócio de Jesus, sendo ele um sacerdote muito mais excelente, mas sem a necessidade de oferta de sacrifícios, porque ele agora estava diante do Pai. Ele era o próprio sacrifício. Então o escritor aos Hebreus, acredita-se que era Áquila, o escritor aos Hebreus. Então ele está dizendo aqui que se Jesus estivesse na terra, então ele nem sacerdote seria, porque os sacerdotes terrenos existiam e ofereciam diante de Deus os sacrifícios que tinham que ser ofertados conforme a lei. Mas ele também está dizendo que todos estes sacrifícios ofertados segundo a lei, na verdade, eram figura e sombra das coisas celestiais. Isso significa que aquilo que era praticado no tabernáculo, como você vê aqui estamos diante de uma oferta agora, não é? Aqui é o altar do sacrifício, há fogo sobre o altar. Se há fogo sobre o altar, tem também sacrifício sendo queimado ali. Moisés viu isso aí no céu. E quando ele viu aquilo no céu, aquilo que ele viu era a figura que ele traria para a terra, para ministrar aos homens a respeito daquilo que está nos céus. Então Deus fala com ele: olha, faça tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Então a Jéssica vai mostrar para nós algumas peças. Ali você está vendo o tabernáculo em pleno funcionamento, né? Mas nós vamos mostrar peças individuais desse tabernáculo, porque o Senhor deu uma ordem para Moisés: faça tudo conforme se te mostrou no monte. Próximo. Então aqui tem a porta que dá acesso à parte interna ao tabernáculo. Eu quero que você seja uma pessoa detalhista. Eu vou te ajudar. Quero que você observe que há 4 cores aqui: um tom de azul, 2 tons diferentes de vermelho, o branco. Está observando? Em todo esse portão tem cores diferentes. Aqui está um sacerdote e aqui um ofertante. Aqui o sacrifício, são 2 ovelhas. Se você observar, aqui é a parte de cima de um dos pilares dessa cerca. Desce lá de cima uma corda, se encontra aqui com uma haste menor. Esta haste está metade para dentro da terra, metade para fora. Essa corda que prende o pilar nessa haste era feita de pele de cabra. Então esse era o primeiro contato que qualquer ofertante tinha com o tabernáculo. Depois que ela entrava, o ofertante entrava, então a próxima coisa que ele via era o altar do sacrifício, onde o sacerdote estava ali oficiando, trabalhando, não é? Depois daqui, a próxima peça era a pia de bronze. A pia de bronze era feita dos espelhos das mulheres. Esse negócio de mulher gostar de espelho é mais antigo que se pensa, né? Mas olha que interessante, os espelhos eram feitos de bronze batido. Então não era uma imagem como a que nós temos hoje dos espelhos feitos de vidro,
não é? Então, por isso aqui, quando você lê o texto aos Hebreus e você lê essa coisa sombra daquilo que é celestial, figura daquilo que é celestial, se baseia nesse tipo de espelho, que era o espelho de bronze. Você já se olhou numa peça de bronze? Você já colocou seu rosto diante de uma peça de bronze? Se não, no dia que você estiver ali na Afonso Pena, esquina com Bahia, lá no Otton tem 2 pilares de bronze que ficam ali, eles estão sempre polindo aqueles pilares. Na hora que você passar, você dá uma olhadinha ali assim, você vai ver mais ou menos como era o espelho antigamente. E essa pia de bronze era feita dos espelhos das mulheres. Então recolheram-se os espelhos, fundiram os espelhos e produziram essa pia. Ela ficava sempre cheia de água. Aqui o sacerdote se lavava depois da oferta do sacrifício, porque depois daqui ele vai acessar uma outra peça, uma outra área do tabernáculo, que é esta porta aqui. A primeira porta do tabernáculo estava acessível a qualquer ofertante, qualquer pessoa vinha, mas para ver essa porta, a pessoa tinha que entrar a parte interna, que é chamada átrio, porque todo o tabernáculo está cercado com essa cerca de linho, está vendo? Isso aqui é uma cerca feita de postes, são 60 postes de madeira de acácia, cobertos com linho e presos pelas peles de cabras nas estacas de bronze, né? Então aqui tinha aproximadamente 2,5 metros. A pessoa que estava fora não tinha condição de ver o que estava dentro. Então, para ver essa porta, a pessoa tinha que entrar pela primeira porta. Aqui você percebe que tem 5 colunas, 5 pilares. Atrás dos pilares está outro pano, outra cortina, semelhante à primeira cortina de entrada no tabernáculo. Observe que as cores são as mesmas: azul, púrpura, linho fino, carmesim. Ok, irmãos? Estamos atentos? Atentos aos detalhes? Então também tem aqui a cobertura do tabernáculo, essa espécie de cobertura. Ela é feita também de peles de animais, peles de texugo, né? E então, depois de se lavar, o sacerdote andava nesse ambiente todo descalço, né? Então ele lavava as mãos. É importante você saber que há um ritual judaico para limpeza, para purificação, para todos os tipos de purificação. Aquilo que nós chamamos de batismo, o judeu chama de mikveh, que é o ato de mergulhar em água para ser purificado. Então há vários batismos que ocorrem no Antigo Testamento. Há o batismo por causa do período menstrual, por exemplo, é a mikveh da purificação do ciclo menstrual. Há o batismo da poluição noturna. Então, quando o homem tem poluição noturna, ele fica impuro até a tarde, então ele tem que se purificar na mikveh, tem que ser mergulhado em água para ser purificado. Então tem vários rituais de purificação, entre eles a lavagem das mãos. Então quando eles vão lavar as mãos, então eles dizem: bendito seja o eterno nosso Deus, que nos deu o mandamento de lavarmos as mãos. Cada vez que eles vão se purificar, cada vez que eles vão obedecer ao mandamento bíblico, então eles vão declarar o mandamento bíblico como uma ação de graça. Por isso que a lei para o judeu é uma coisa tão preciosa. Eles receberam no Sinai com muita alegria. Foi aquilo que fez deles uma nação, um povo. Aquela lei é o regimento, a forma de funcionar do povo judeu. Então a lei não tem aquele peso que parece que o Novo Testamento colocou. O Novo Testamento não coloca peso sobre a lei. Nós vamos ler todo o texto bíblico para não interpretarmos erroneamente um pedaço do texto. Quando você lê, por exemplo, não estamos debaixo da lei, mas da graça, parece que a graça nasceu junto com Jesus. Isso não é verdade. Parece que a lei ficou pesada e Jesus aliviou a lei. Isso também não é verdade. A graça estava em Gênesis, quando Deus cobriu Adão e a Eva da nudez que eles estavam ali.
O que aconteceu com Adão e com Eva é muito mais do que aquilo que nós lemos em simples palavras, irmãos. É muito mais. Adão e Eva tinham corpos cheios de glória. E o que aconteceu com eles foi Icabode. Quando eles pecaram, foi-se a glória. Deus precisou prover uma cobertura de pele. Você já viu que o texto de Gênesis não fala que houve morte de um animal? Alô? Você já viu isso? O texto de Gênesis não fala da morte de um animal para cobrir o corpo do homem. Fala que dali em diante o corpo do homem esteve coberto de pele. Você já prestou atenção? Não vou aprofundar mais, deixa aqui. Viaje, pesquise. Você é um libertador. Amém? Amém. Vá pesquisar, vá estudar. Tem muito mais coisa do que você imagina nesse versículo. Vou te fazer uma pergunta simples para te levar, induzir você a pesquisar. Deus já te pediu para fazer uma coisa que você não pudesse fazer? Alguém pode levantar a mão e dizer: Deus já me pediu para fazer uma coisa que eu não posso fazer? Alguém? Pastor, quantos anos no ministério? Em tempo integral, só considerando o tempo integral. É. De 1986. 86, 30 anos. No próximo ano, 30 anos. 30 anos em tempo integral no ministério. Alguma vez Deus te pediu para fazer algo que você não pudesse fazer? Nesses 30 anos, nunca pediu. Mas Deus mandou Adão governar, dominar sobre tudo o que tinha sido criado. Então, como é que Adão ia dominar sobre os peixes do mar sem descer nas profundezas? Mas Adão não tinha guerra, não. Como é que Adão ia dominar sobre a águia sem voar? Mas o Adão não tinha asa. Se Deus deu a ele a ordem para dominar, ele podia dominar. Como? Dá uma olhada assim no seu braço. Olha aí pro seu braço. Está vendo a sua pele? Esse é o maior órgão do seu corpo, a pele. Sabe para que ela serve? Um tanto de coisa, né? Mas uma das coisas que esse órgão serve, funcionalmente falando, é para te estabelecer limite. Senão seus órgãos internos vão ficar espalhados. Você ia ficar arrastando seus intestinos, andando com os pulmões pendurados. Imagina que coisa horrorosa que ia ser. Por que isso passou a existir? Você tem pele para guardar todos os seus órgãos internos, para cobrir você. A pele é para você um limite, um limitador. Ok? Conecte isso às perguntas que eu fiz e vá pesquisar por que é que não morreu um animal, mas Deus disse que o homem foi coberto de pele. A pele nossa, ela foi órgão. Foi órgão nosso. A pele organiza, né? Protege, embeleza. É uma coisa fora do comum a pele, né?
Sabe o que eu estou querendo dizer? Você não tinha pele quando você foi criado. Por isso que você podia subir e governar sobre os seres voláteis. E descer e governar sobre os seres aquáticos. Você possuía um corpo de glória e não estava limitado a isso aqui. Mas quando você pecou, você ganhou isso aqui. Entenderam? Mas você vai pesquisar, amém? Não reproduza o que você ouve se você não for bereano. Se você não tem a prática de pesquisar, de confirmar o que você está ouvindo, não reproduza. Amém? Poucos disseram amém agora. Eu quero amém de todos. Isso. Não reproduza o que você não pesquisou e confirmou. Ok, irmãos? Aleluia. Nós tínhamos um corpo de glória e perdemos, e Cabode pôs pele em nós. Mas aqui ainda tem mais coisa para vermos. Passamos essa porta, depois que o sacerdote passa essa porta, ele vai ver à sua direita, entrando nesse ambiente novo, chamado lugar santo, ele vai ver à sua direita a mesa com os pães da preposição. Aqui está a mesa também toda feita de ouro, e aqui estão os pães, eram 12 pães, e cada pão representava uma das tribos de Israel. Ele continua andando, e à esquerda está a menorá, que foi aquela primeira peça que nós demonstramos. Ela fica à esquerda, e é o único instrumento, vamos dizer assim, o único mobiliário do tabernáculo que produz luz. Do lado de fora, você tem a luz do sol, é o átrio, a parte mais externa do tabernáculo. Quando você passa aquela porta depois da pia de bronze, então agora precisa de iluminação, porque está tudo coberto com pele de animais, não é? Então precisa de iluminação para entrar lá. E aí tem o castiçal, ou o candelabro, como queira. De frente para o sacerdote está esse altar, que é o altar do incenso. O Senhor deu uma receita para se produzir esse incenso, mas esse incenso não podia ser produzido para ser cheirado por ninguém. Ele era para ser queimado neste ambiente aqui, neste ambiente. Esse incenso perfumava todo o ambiente interno do tabernáculo. Por isso que lá na primeira fotografia que você viu, quando nós começamos a falar sobre o tabernáculo, tinha uma fumaça saindo da cobertura do tabernáculo. Aquela fumaça que estava saindo da cobertura do tabernáculo saía desse altar, do altar do incenso. Lá fora tinha a fumaça do altar do sacrifício, quando o animal estava sendo queimado. Mas dentro tinha a fumaça do incenso que era queimado na presença do Senhor. Então o sacerdote via a próxima porta, que é essa porta aí. Essa porta é uma cortina, na verdade. Ela pesava quase 1000 quilos, era feita de linho retorcido. Observe as cores, as mesmas cores, desde a porta de entrada. Você vai ver no tabernáculo todo: azul, púrpura, carmesim, linho fino. Todos os tecidos terão essa cor. Daqui para dentro, só o sumo sacerdote pode entrar. Ele faz isso uma vez por ano, depois de fazer uma oferta pelo pecado da nação e por ele mesmo. Então, quando ele faz a oferta pelo pecado da nação e a oferta pelo pecado dele mesmo, então ele vai acessar o próximo ambiente. E o próximo ambiente é onde está a Arca da Aliança. Essa arca que nós temos, segundo algumas pessoas me ensinaram, e com figuras, não é a melhor representação da verdadeira arca. Não é a melhor, mas representa. Então nós estamos usando essa figura. Mas eu gostaria que você pensasse sobre essa figura. Ela tem medidas certas, padronizadas. Deus estabeleceu as medidas dessa arca.
não é? Ela é um caixote para algumas pessoas, ela é só um caixote. Ela tem os varais aqui, que passavam dentro de argolas de ouro, aqui nas extremidades. E essa arca tinha que ser carregada no ombro dos levitas. Os levitas eram os descendentes de Arão. Todos os descendentes de Arão eram a tribo de Levi. Por isso, quando você chama o músico de levita, você está falando besteira. Então não chame músico de levita. Levita é o descendente de Arão. Ok? Então chamar músico de levita é diminuir muito os levitas. Porque os levitas não eram só músicos, eles eram sacerdotes. O sumo sacerdote era da tribo de Arão, todos os sacerdotes eram da tribo de Arão, e só podiam servir no tabernáculo os levitas, filhos de Arão. Então reduzir os levitas a músicos e cantores é diminuir muito uma tribo que Deus deu um ofício muito especial. Agora, precisa também haver um esclarecimento de que depois de Jesus, vós sois nação santa, sacerdócio real. Então você tem essa palavra real, ela pode ter duplo sentido. Ela pode dizer que você é um sacerdócio de verdade, um sacerdote de verdade, e que você é um sacerdote do rei. Então, depois de Jesus, nós todos somos levitas. Quem entendeu? Amém. Amém? Então não reduza o ministério levítico aos músicos, aos que tocam e aos que cantam. Não. A zeladora da igreja é levita, se ela trabalha em tempo integral a serviço do templo. O pastor é levita se ele trabalha em tempo integral a serviço do templo. Quem está entendendo? Amém. Amém? Então só os levitas carregam a arca e carregam no ombro. Ela era feita de madeira de acácia, totalmente revestida de ouro por dentro e por fora, e recebia uma tampa, que é isso daqui para cima. Essa tampa é chamada de propiciatório. Por que propiciatório? Porque propiciar significa cobrir. Então ela cobria o caixote. Mas se você olhar cuidadosamente para essa arca, você vai descobrir mais coisas. Eu vou te dar uma dica. Quando o Senhor fala com Moisés para construir a arca, Ele dá as medidas da arca, especifica como ela tem que ser feita, o lugar, o ambiente onde ela vai ficar. Então ele fala com Moisés: ali eu virei a ti e falarei contigo. E aí ele acrescenta: do meio dos querubins. Se Deus vinha falar com Moisés de cima da arca, do meio dos querubins, o que é essa arca? O que é essa arca? Pode falar. Tabernáculo? O céu? A presença? Concerto? Pode falar. O trono, gente. O Senhor vinha, ele se assentava e falava com Moisés do meio dos querubins. Ele se assentava aqui para conversar com Moisés e para dar a Moisés instruções para Israel. Por isso que eu disse que essa arca não é a melhor representação, porque a melhor representação, vem cá, Renato, essa é minha esposa, gente, para quem não conhecia. Levanta sua mão. A melhor representação da arca seria assim, ó, as pontas das asas dos querubins se tocando.
E eles olhando para dentro da arca, porém ajoelhados, né? Nós aqui estamos de pé só por uma questão de visualização, para você visualizar. Então imagine que nós estivéssemos ajoelhados em cima da arca, a ponta das asas tocando uma na outra e olhando para dentro da arca. Então agora você percebe que isso aqui é aquilo que nós nos recostamos na poltrona. Lembra quando você se recosta na poltrona? A asa se estende aqui, ó. A asa do querubim, ela se estende aqui. Aqui é só a ponta. Entendeu? Então o Senhor vinha falar com Moisés daqui. Obrigado. É ali que ele vinha, é aqui que se manifestava a glória. Esse é o lugar da manifestação da glória. Amém? Amém. Tem mais figura para a gente ver? Aqui a parte interna, a disposição das peças, o altar, aliás, a mesa com os pães da proposição, o candelabro, o altar do incenso, a cortina que dá acesso ao lugar santíssimo e aqui a arca da aliança. Então, o primeiro ambiente, passa mais um slide. O primeiro ambiente, que é esse ambiente externo, aqui, fora da tenda, é chamado átrio. Esse lugar é um lugar comum. O ofertante poderia vir, ele entrava aqui com a oferta dele. Chegando aqui, a oferta era examinada. Se a oferta pudesse ser dada ao Senhor, se o animal não tivesse defeito, fosse considerado aceito pelo Senhor, então o ofertante passava ao lado de dentro. E aí ele então, aqui do lado do altar, colocava a sua mão na cabeça do animal. O animal era degolado, morto, né? Quando ele colocava a mão sobre a cabeça do animal, simbolicamente ele estava transferindo o pecado dele para aquele animal, e o animal então era morto e queimado em oferta ao Senhor. Então ali o pecado estava remido. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Ok, irmãos? Então, depois de feita essa oferta, o sacerdote pegava o sangue do animal e ia entrar e vinha aqui dentro com essa oferta, aspergir o sangue sobre as peças do tabernáculo, no lugar santo. Ok? Então, ele passava aqui pela pia de bronze, que é esse ambiente aqui, ó. Ele lavava suas mãos, depois passava pela segunda porta, e aqui dentro, que é o lugar santo, aquele outro ambiente, volta um, por favor. Esse ambiente ele chegava aqui, e aqui ele aspergia o sangue da oferta daquele homem que pecou. Ok? Aquele ambiente lá fora chamado átrio, esse ambiente aqui, antes dessa cortina, daqui para cá, é chamado lugar santo, e daqui para dentro, onde está a arca, lugar santíssimo, ou santo dos santos. Tá? Tem mais imagens? Isso, ali está a cerca, de uma forma mais clara. Aqui são 60 postes, todos eles estavam presos ao chão por uma haste, uma corda feita de pele de cabra, amarrada a uma haste de bronze. Essa haste de bronze ficava metade para dentro da terra, metade para fora da terra. Tudo isso são símbolos. O que Deus disse a Moisés? Faça tudo conforme o modelo que te foi mostrado no monte. Tem mais? E aí está a vestimenta do sacerdote. Eu não vou entrar em detalhes na vestimenta do sacerdote, porque nós não vamos falar dessa vestimenta nesses 2 dias aqui. Nós vamos falar do tabernáculo, né? Mas eu quero que você observe que ele também carrega na veste dele as cores do tabernáculo: azul, linho fino, púrpura, carmesim e ouro. A mitra, né? Aquele pano branco, aquele chapéu, tinha lá uma coroa de ouro, escrita santidade ao Senhor, né? Então ele carregava um incensário. Se você parar para olhar para isso aqui, você vai chamar de para, toma cuidado. Mas, por outro lado, eu quero que... Quantos aqui já estiveram em Israel? Isso. Quantos têm desejo de ir? Olha, quem a Israel, Deus te leva, você não vai. Amém? Deus te leva. É maravilhoso pensar assim, viu? É muito gostoso. Deus te leva, né? Mas quando você vai a Israel, você vê alguma coisa muito interessante. A Igreja Católica Romana, ela preserva os lugares históricos.
E eu vou dizer aos irmãos com um sentimento assim muito ruim, mas vou dizer: se estivesse na mão do povo evangélico, estava tudo destruído, irmãos. Sabe por quê? Um tanto de gente ia falar: sem idolatria, derruba isso tudo aí, não pode ficar altar de Baal. E nós não teríamos história para contar. A Igreja Católica está lá preservando um lugar como se fosse o túmulo de Jesus. Não se tem certeza de que era aquele o túmulo, mas era naquela região. Então eles preservam o lugar. Eles preservam as ruínas de Cafarnaum, da sinagoga onde Jesus ministrava. Está lá. Está em ruínas? Está, mas está preservado. Muitas das coisas que nós vemos lá, que são ruínas daquilo que já existiu um dia, está preservado pela Igreja Católica, guardando a história. Então, também no culto católico, você vai ver isso aqui, ó. Alguém aqui já foi católico romano? Já? Você já viu o incensário na mão do padre? Né? A roupa dele não parece com essa? Lembra isso aqui. Claro que tem diferenças. O sacerdote romano não carrega a representação das tribos de Israel, nem no peito e nem nos ombros. Ele não intercede por Israel. Roma é anti-Israel. Então Roma não vai interceder por Israel. Mas está aqui a indumentária sacerdotal é parecida, lembra? Eu não vou entrar nos pormenores, né? Não vamos detalhar aqui, é só para você conhecer. Essa é a veste sacerdotal, né? Então aqui está o peitoral, as 12 pedras representando as 12 tribos de Israel. A ombreira está aqui, representando também as 12 tribos, cada ombreira com 6 pedras, cada uma das pedras representando uma tribo de Israel. Está o incensário, aqui estão os sinos que ficavam pendurados à orla da veste do sacerdote. Enquanto ele estava lá dentro ministrando ao Senhor, esses sinos estavam fazendo os seus sons, né? Ministrando ao Senhor. Amém? Amém. Acho que encerram as imagens, né? Então aí você pode deixar só a imagem do tabernáculo acesa para a gente começar. Agora vamos para Êxodo 25, amados. Essa é só uma introdução para você conhecer de forma geral o tabernáculo. Agora nós vamos pormenorizando, explicando cada parte e orando e clamando ao Senhor para que Ele nos traga mais libertação, mais cura, enquanto nós o conhecemos. Êxodo 25, verso 8 e 9. O texto diz assim: e me farão um santuário para que eu habite no meio deles, conforme a tudo que eu te mostrar para o modelo do tabernáculo e para o modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Então o Senhor aqui em Êxodo 25 está ordenando a construção do tabernáculo. É tão forte assim, saber que Deus está dirigindo, nos levando por essa revelação hoje pela manhã, que nós sentamos e vamos buscar de Deus, que o Senhor queria para esse tempo aqui. Aí a Jéssica entrou para levar um lanche para o pai dela, e Deus usou os lábios da Jéssica para trazer exatamente a palavra tabernáculo, não foi? Você lembra, Jéssica, que você falou? Aí ela ainda disse assim, parou. Aí ela falou isso, aí testificou. E o pastor foi buscar mergulhar em Deus. E a Graça, que é uma apaixonada assim, por tudo que diz respeito ao judaísmo, ela vai sempre a Israel para orar. Ela recebe exatamente agora uma mensagem de um irmão
lá da Bahia, trazendo o mesmo texto, a mesma palavra, dizendo que essa é a palavra de Deus para hoje. Ela me testificar, ela ligou ali para mim e falou: não, mas Deus é tremendo. Até o texto de Êxodo, quando o Senhor fala: farás o tabernáculo, que será 10 cortinas de linho, vai escrevendo. Então, só para testificar como é bom andar na direção que o Senhor quer que andemos. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. A primeira imagem que você viu foi a imagem do castiçal, né? Do candelabro. E a oração que você fez foi qual? Para que nós precisamos da menorá acesa dentro de nós? Para que Ele nos governe, para sermos governados por Ele, né? Então, isso aqui que está demonstrado aqui é só o governo do Senhor sobre o ministério, sobre aquilo que a gente está fazendo, né? Nós podemos dar uma oferta de gratidão ao Senhor. Aleluia. O Senhor então manda Israel construir o tabernáculo. Mas, amados, quantos aqui são... Não vou fazer essa pergunta. Mas você já pôde certamente testificar de momentos quando Deus te deu algo e aquilo que Deus te deu deveria chegar a outra pessoa. Você já teve essa experiência? Deus te deu algo que era para você dar, não é? Então isso é tremendo, gente, isso é maravilhoso. Essa experiência é linda, é gostosa demais de viver com Deus. Agora, Deus chama Moisés lá da casa do Jetro, chama para uma sarça, ele começa a contemplar aquela sarça, a sarça está ardendo e não se consome, arde em fogo e não se consome. Ele fala: eu vou me aproximar para ver o que é aquilo, que coisa maravilhosa é aquela. Então ele se aproxima da sarça. Quando ele se aproxima, Deus fala para Moisés: Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que você está pisando é santo. A partir dali, Moisés começa a se relacionar com Deus. Deus o comissiona para a libertação dos hebreus, mas Deus vai dando passo a passo ao Moisés. Quando Deus fez promessas a Abraão anos antes, cerca de 430 anos antes, ou um pouco mais, Deus disse a Abraão que a nação que viesse dele, a descendência dele, possuiria a Canaã, a terra de Canaã. Mas antes disso eles seriam escravos por 400 anos. Então agora estavam se cumprindo os 400 anos de escravidão, e Deus está chamando Moisés para libertar o povo hebreu lá do Egito. Moisés vai, cumpre o seu propósito, e agora eles vão atravessar o deserto em direção a Canaã. Nessa travessia, Deus diz: vocês vão fazer um tabernáculo. Aí você talvez estivesse pensando: pois é, mas como é que eles iam fazer o tabernáculo? Não tinha nada. Tinha, porque Deus disse a Abraão que quando o povo dele saísse do tempo de escravidão, eles não sairiam de mãos vazias. Então diga assim: tudo que Deus quer que eu dê, Ele mesmo vai colocar nas minhas mãos. Então, nada do que eu der foi meu um dia, sempre foi dele. Não estou dando nada que seja meu. Gente, isso ajuda a gente a se desapegar das coisas. Nós precisamos desse desapego, sabe? Dessa liberdade para dar. É isso que traz alegria para o nosso coração. Quando você entende que Deus foi quem pôs na sua mão, né? E você está só devolvendo o que é dele, ou transferindo de uma mão para outra mão. Isso é maravilhoso. Então Deus agora vai dizer a Moisés o que ele quer para o tabernáculo. Esta é a oferta alçada que tomareis deles. Estou continuando o texto: ouro, prata, bronze, estofo azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabras, peles de carneiros tintas de vermelho, peles de golfinhos, madeira de acácia, azeite para a luz, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras de engaste para o éfode e para o peitoral. Êxodo 25, de 3 a 7. E aqui nós vamos compreender
com um som no fundo aí que eu achei que ele já estava sendo arrebatado. O ouro fala da divindade. Quando Deus pede ouro, Ele fala: entre as ofertas que vocês trarão ouro. Ouro fala daquilo que é Deus, aquilo que pode ser posto no fogo, provado e aperfeiçoado. Ouro fala daquilo que é divino, do que é divino em você. Aí eu quero perguntar a você, e quero que você se faça essa pergunta: quanto tempo você já permaneceu no fogo? Porque quanto mais tempo você permanecer no fogo sendo ouro, mais puro e mais elevado o seu quilate. Diferente da prata. A prata tem o ponto certo. O homem que cuida da prata e põe a prata no fogo para ser purificada, ele tem que ficar olhando para ela. Porque quando olhando para a prata, ele puder se ver na prata, é hora de desligar o fogo. Ela está purificada. O lixo já saiu. A prata está pura. Mas o ouro, quanto mais tempo no fogo, mais puro, mais alto. Quantos estão dispostos a permanecer no fogo o tempo que o Senhor quiser? Gente, os anjos estão tirando foto, hein? Os anjos estão tirando foto. Permanecer no fogo algumas vezes vai significar provas. 40 dias, 40 anos, atravessando um deserto por 40 anos, fogo, fogo, fogo e muito fogo. Quanto mais fogo, mais puro, mais elevado o quilate. Prata fala de redenção. Qual foi a moeda que vendeu Jesus? 30 moedas de prata. Agora deixa eu te ensinar uma coisa. Talvez, gente, eu vou falar talvez outras vezes essa palavra ensinar aqui. Considere o seguinte: deixa eu reforçar algo que você já sabe. Porque uma vez que a palavra de Deus está registrada no seu coração, impressa na sua mente, esse conteúdo está aí. O que eu estou fazendo é puxar para fora. Amém? As 30 moedas de prata. Por que Jesus foi vendido por 30 moedas se o preço de um escravo não era este? 30 moedas era o preço de uma escrava, não de um escravo. Por que Jesus foi vendido pelo preço de uma escrava? Alguém sabe responder essa pergunta? O que diz o Evangelho de João no capítulo 1, no versículo 1? Fale algo. Para desvalorizar? Não. João capítulo 1, versículo 1. O que diz lá? No princípio era a palavra. Jesus é a Torá viva. Jesus é a Torá viva. Por isso ele estava sendo vendido pelo preço de uma mulher. Torá, palavra. O que é a Torá, gente? A lei, os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Jesus é a Torá viva. Ele estava sendo vendido pelo preço da senhora. 30 moedas. A nossa redenção, claro que a nossa redenção não custou 30 moedas. A nossa redenção custou todo o sangue de Jesus. Toda a vida de santidade, pureza e dedicação que ele viveu enquanto homem na terra. A nossa redenção custou isso. Mas a prata é o símbolo dela, porque foi por 30 moedas de prata que ele foi vendido. Ok? O bronze fala do sofrimento de Jesus. Jesus veio como homem e sofreu como homem. Foi morto como um homem. Sangrou como um homem. Mas ele pede mais. Azul. O azul fala do céu, né, gente? Amém ou não amém?
Azul fala do céu, fala de Jesus como sendo Filho de Deus. Vermelho ou púrpura. Púrpura não é aquele vermelho, é esse tom assim de vermelho, mais ou menos, ó. Um pouco mais escuro que isso. Púrpura fala da realeza. Realeza. Fala de Jesus como sendo Rei. Qual foi a inscrição que puseram acima da cruz? Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Púrpura fala da realeza. Tem outra cor que é carmesim, aquele sangue, aquela cor de sangue mesmo, falando de Jesus como Salvador, Remidor. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E a outra cor que está no tecido ali, qual é? Está na porta. Qual está faltando? Branco. Branco é o linho fino, a cor da pureza, falando de Jesus como homem perfeito. Então Jesus era o Filho de Deus e Jesus era o homem perfeito. Essas 4 cores apontam para 4 pontos de vista do mesmo Evangelho. Quais são os pontos de vista? O Evangelho de João é o azul. É João quem fala de Jesus como sendo Filho de Deus. Por isso que quando nós vamos evangelizar uma pessoa, nós sugerimos que ela leia o Evangelho de João. Porque ela vai conhecer Jesus como sendo Filho de Deus. E João é o evangelista que olha para Jesus desse ponto de vista. Portanto, você saber que só existe um Evangelho, amém? Não são 4? Mateus, Marcos, Lucas e João não são 4 evangelhos? Não, são um evangelho de 4 pontos de vista diferentes. É o evangelho conforme narrou Mateus, o evangelho conforme narrou Marcos, conforme narrou Lucas, conforme narrou João, mas é o evangelho. Porque o que é a palavra evangelho? Boas novas ou boa notícia. Então a boa notícia era uma só. Deus, o Pai, enviou o seu Filho para reconciliar consigo todos os homens. Essa era a boa notícia. Demonstrada de 4 pontos de vista diferentes. Do ponto de vista de João, Jesus era o Filho de Deus. Do ponto de vista de Mateus, Jesus era o Rei. Do ponto de vista de Mateus, Jesus era o Rei. Por isso, a cor para o Evangelho de Mateus é púrpura, a cor da realeza. É esse vermelho assim que você vê naquela capa que os reis carregam. Renúncia. Discípulo de Jesus é aquele que escolheu renunciar tudo. O preço para andar com Cristo é renúncia. E a renúncia de tudo. O dia que a igreja começar a se levantar e a ir embora, a hora que os pregadores estiverem falar, você então agora quer ser abençoado, quer receber isso, quer receber aquilo, então estenda a sua mão. A igreja levanta e vai embora. Eles vão parar com isso. Comece a se levantar. Comece a ir embora em protesto a esse tipo de pregação. Chega disso. Em nome de Jesus. Nós não estamos mais no tempo de ficar ouvindo qualquer coisa do culto, irmãos. Não estamos nesse tempo mais. O Evangelho é essa coisa sem beleza à vista dos olhos humanos. Porque aos olhos humanos, o Evangelho é aquele que não pode. Aos olhos humanos, o Evangelho é aquele que não tem. Aos olhos de Deus, nós temos e podemos todas as coisas, porque já fomos abençoados nas regiões celestiais com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Deus pode acrescentar a você coisas materiais? Pode, Ele quer, gente. Mas isso não pode ser a sua prioridade, não pode ser a sua busca. Isso precisa ser a consequência do seu relacionamento com Ele.
Você está entendendo? Por isso que não é bonito. Se a gente olhar com um olhar romântico, ainda puseram aqui parecendo aquelas mantas, né? Aquelas mantas de cor dourada, sei lá, parecendo onça, né? Essa cor aqui está parecendo isso. Pé de texugo nem é dessa cor. É aquelas mantas do Paraguai. Pé de texugo nem é dessa cor. Outra coisa, os postes e toda a estrutura de madeira do tabernáculo era feita da mesma madeira, que é a madeira de acácia. Sabe por que madeira de acácia? Porque você pode soltar um pedaço de pau de acácia no meio do deserto e voltar lá depois de 5 anos, ele vai estar do mesmo jeito. A acácia não se corrompe. Aqui no Brasil nós temos uma madeira, talvez aqui tenha alguém que morou em fazenda, ou alguém que teve pais que cuidou de fazenda, morou em fazenda, tem uma madeira chamada aroeira. Quem conhece aroeira? Né? Aroeira é usado, aqui tem o Geraldo que é arquiteto, né, Geraldo? Aroeira é usado como pilar, né, de construções em pântanos, não é isso? Ela é mergulhada na água e não apodrece. A acácia tem essas características. Não apodrece. Não dá cupim. Vamos para o Salmo 91. Sabrinando, praga alguma chegará à sua tenda. Não tem cupim que te pega, meu irmão. Se você é acácia, não tem cupim que te pega. Praga não chega na sua tenda. Vai cair eucalipto de um lado, vai cair cipreste do outro, mas a acácia está lá de pé. Caia o meu ao teu lado, 10 mil à tua direita, tu não serás atingido. Nós temos que ser como a acácia. Irmãos, como o Brasil está precisando de acácias na política e na economia. A nação é o que a igreja é, irmãos. Sabe por que a nação está cheia de corrupção? Porque a igreja está cheia de corrupção. São os líderes da nação, pastor, são os líderes da igreja. Os líderes da igreja estão corrompendo-se financeiramente, estão botando a mão no dinheiro que não é deles e usando em benefício próprio. Por isso que a nação está experimentando. Sabe o que nós temos que fazer? Nos arrependermos como igreja, pedir perdão ao Senhor por botar a mão no dinheiro que não é nosso. Tem que ter uma preocupação enorme. em colocar a mão na bandeira brasileira e orar contra a corrupção. Mas antes de fazer isso, nós temos que para não ter problema. O juízo de Deus contra nós. Exatamente. Olhando a figura do tabernáculo, as estacas estão alinhadas, elas eram alinhadas, sustentadas pela representação profética. Então observe, o que o pastor Ronaldo está falando? O que acontecia dentro, toda a vontade de Deus queria estar. Exatamente. O que o pastor Ronaldo está falando? Nós temos que ter cuidado antes de colocar a mão na bandeira do Brasil e orar contra a corrupção brasileira. Nós temos que colocar a mão na cabeça e orar contra a corrupção brasileira. Aqui, ó. Começa aqui, na minha vida. Sou eu que me corrompo comprando CD pirata, DVD pirata. Eu que vou lá na Oiapoque comprar Adidas falso, Nike falso, Ray-Ban falso. Avança sinal, vira aonde está lá a placa proibindo virar à esquerda. Você vira ali mesmo. Fura a fila, cola na prova e com a mão aqui, ó. Põe a mão na sua cabeça. Senhor, tira a corrupção de mim. O Brasil não presta por minha causa. Eu sou corrupto.
Essa é a necessidade da pele de cabra. O profeta tem que estar falando. Não há beleza, não há beleza, não há beleza. Diga comigo, não há beleza. Não há beleza em ser crente aos olhos do mundo. Você botar a mão e falar: Senhor, me ajuda a vestir roupa direito, eu não sei me vestir. Eu estou andando mais pelado do que vestido. Eu vou para as reuniões como se eu fosse para uma boate. Quando eu não estou com os seios expostos, toda a silhueta do meu corpo está exposta para os homens todos verem. Ou para as mulheres verem. Porque os homens também estão se vestindo pior do que algumas mulheres. E aí a gente vai orar contra a corrupção do Brasil, vai denunciar Lula, Dilma e todo o PT. Com que autoridade? A lei diz que para você apedrejar alguém por um delito, você não pode ter cometido o mesmo pecado que aquele que está sendo acusado cometeu. Por isso que aqueles homens que vieram trazer a mulher adúltera diante de Jesus não puderam apedrejá-la. A nossa tradução está assim: quem não tiver cometido pecado, atire a primeira pedra. Não. Jesus estava confrontando aqueles homens na lei. Primeiro erro deles, trouxeram só a mulher, dizendo que ela foi pega em flagrante adultério. Se foi pega em flagrante, cadê o homem? Como é que pega um casal em flagrante adultério e traz só a mulher? Aí Jesus fala assim: aquele que não tiver cometido o mesmo pecado dela, atire a primeira pedra. Aí o restante do texto está correto. A partir dos mais velhos foram saindo todos, até que ficou a mulher e Jesus, o único que podia apedrejá-la. E Jesus ficou lá escondendo, escrevendo no chão. Aí você pode viajar no que Jesus escreveu ali. Pode escrever: quanta hipocrisia, meu Deus. Né? Quanta falsidade desses homens. Até quando eu vou ter que aturar essa geração perversa? Pode viajar no que Jesus estava escrevendo ali. Ou talvez ele só estivesse escrevendo o texto da lei. Aí quando ele se levanta, procura os acusadores, olha para a mulher: mulher, onde estão os teus acusadores? Não restou nenhum? Ela falou: não, nenhum. Também eu não te condeno, vá e não peques mais. A misericórdia triunfa sobre os juízes. Madeira de acácia não se corrompe. Irmãos, nós estamos de crentes acácia. Crentes acácia. Muitos crentes acácia. Crente que não vai se corromper. Trabalha prestando serviço numa casa, fazendo limpeza, organizando a casa. De vez em quando está lá mexendo no armário dos patrões, procurando por dólar, euro, alguma coisa que possa surrupiar, joias, roupas. Tem tanta roupa que vai nem dar falta dessa aqui. Ok, faça não. Seja acácia. Seja acácia, não se corrompa. Não se corrompa. Não se deixe corromper por coisas tão pequenas. O Senhor também pediu que tivesse azeite. Porque Isaías 61 declara: o Espírito do Senhor Deus me ungiu.
Ele é o ungido. No tabernáculo tem que haver unção. A casa favorita do papai tem que ser uma casa ungida. Ungida. Cheia de unção. O texto também fala especiarias para o azeite da unção e para o incenso aromático. Incenso é aquilo que sobe. Incenso é aquela fumaça que nós vemos subindo ali, ó. Aquela fumaça branca é a fumaça do incenso. Essa fumaça que sobe diante do Senhor é a sua e a minha adoração. Quando nós estamos diante do Senhor para adorá-lo, aquilo que nós vamos ofertar a Ele precisa subir como um incenso suave. Por que suave, gente? Você já viu quando você sente um perfume forte demais, que mal-estar que dá? Parece que ele impregna no seu nariz, você tem que sair, lavar o nariz, ou de repente você começa a espirrar, e aquilo dá uma dor de cabeça, daqui a pouco você está enjoado, querendo vomitar. Sabe o que é isso? A oração do ímpio. A Bíblia diz que a oração do ímpio é abominação ao Senhor. Mas a sua adoração é incenso suave. É Carolina Herrera. É Jadó. É Chanel. É Calvin Klein number 1. Está entendendo? É incenso suave. É aquele perfume que passa perto de você e fala, que coisa gostosa. Se Deus não estiver apreciando a sua adoração assim, Ele provavelmente está fazendo assim. Incenso suave é a sua adoração. Amados, algumas vezes nós estamos reunidos para adorar, algumas pessoas dormem. Estamos aplaudindo, algumas pessoas estão de nariz torcido porque tem alguém batendo palma. Quando a Bíblia diz batei palma, todos os povos, celebrai a Deus com voz de júbilo, porque o Senhor Altíssimo é tremendo. Não sei de onde tirar esse ensino que não se bate palmas. Como assim? Isso é heresia. Gritaria dentro da igreja. O que é aclamar com vozes de júbilo? É gritar com alegria. Por isso que eu gosto muito de visitar Israel. Quando eu vou a Israel, eu vejo a expressão de louvor do judeu. Nós, na última visita, experimentamos tivemos uma experiência muito gostosa. Acho que foi na última visita mesmo. Eles estavam celebrando o bar mitzvah de um menino, um garoto. Foi na última, não foi? Foi em maio? Então, eles estavam lá celebrando o bar mitzvah de um garoto. Gente, tinha instrumentos de, como é que chama? De percussão, obrigado. Instrumentos de percussão, e eles estavam cantando e dançando em roda, e pegaram o garoto e puseram nas costas e pulavam. Aí chegou aquela cambada de brasileiros, desculpa a palavra cambada aqui, é só para dizer que era muita gente. Chega aquela turma de brasileiros e eles convidaram a gente para a festa, e nós entramos na festa e foi aquela festa maravilhosa, e toca chofar, e canta, e grita, e samba, e faz de tudo, e está lá a festa. E eles se alegravam porque nós decidimos participar do bar mitzvah do menino. Então, balinha, docinho. Fazem de tudo para alegrar a turma que está junto. Né? Aí você vê agora vídeos que estão postados na internet dos exércitos da Força de Defesa de Israel dançando e celebrando ao Senhor. Entre eles, cantando, dançando e celebrando ao Senhor. E a gente aqui cheio de coisinha, de dedinho para adorar o Senhor.
confesso aos irmãos, isso é uma particularidade, tem ritmo que não me leva a adorar. Isso é fato. Eu não consigo adorar com funk brasileiro. Mas olha, tem um funk que eu conheço que é maravilhoso. Talvez você conheça. E se você conhecer, você vai se lembrar. Eu vou tocar só um pedacinho aqui, ó. Quem lembra? Cantai ao Senhor com alegre som, erga a voz para seu louvor, o canto vencedor na tribulação, que somente a batalha é do Senhor. Isso é funk. Isso é funk. Isso aqui é funk. Não é aquele negócio de abaixa até o chão, levanta até em cima. Gente, não dá. Desculpa aí os irmãos que gostam desse tipo de funk aí. Eu não consigo adorar com isso. Isso é perversão do funk. Os músicos, que são de fato músicos, consideram isso que chamam de funk a perversão do funk. Funk é isso que eu acabei de ministrar aqui. Fala alto aí, irmão. Degradação da harmonia tonal. Olha aí. Entendeu? Aí você fala, esse funk é de Jesus, o outro é da cachorra. Gente, a letra é isso aí. É isso aí. Aí você vai adorar, não, irmãos. Isso não sobe como incenso suave. Me desculpe, não sobe. Não sobe. Eu creio que haverá muita expressão de adoração e louvor nos céus. Muita expressão. Eu creio que vai ter samba no céu. Sabe por quê? Porque samba é um ritmo tipicamente brasileiro. Não é um samba que não é um ritmo que nasceu em outro lugar. Eu creio que vai ter samba no céu. Não é? Vai ter. E, gente, cá para nós, o samba executado como samba é bonito. É bonito. Quer ver? Deus brasileiro. Aqui não é adoração, não é aquele momento assim de enlevo. Não, isso é celebração, gente. Isso é celebração. Na adoração nós temos celebração, nós temos guerra, temos louvor e temos adoração. Temos contrição. Mas precisa subir. Tem que subir como incenso suave. O Senhor pediu que houvesse incenso no tabernáculo. Tem que ter o tabernáculo cheio de incenso. O tabernáculo tem que ter a fumaça subindo, olha lá. Tem que ter. Precisa sair de dentro de você essa fumaça.
O tempo todo você tem que manifestar que a glória de Deus está dentro de você. O tempo todo. Se você não estiver queimando incenso ao Senhor, como é que vai sair fumaça? Tem até uma canção, né, Natanael? Acho que eu toco no altar, né? Tem alguma coisa assim? Como é que é? Não, é quem quer. Não. Como é que é? É do apacentar. Isso, essa música aí. Continue aí. Pode falar a letra. Isso. Isso aí. É isso aí. É do apacentar, né? Tem que haver incenso, tem que haver candelabro aceso, tem que haver incenso aromático subindo, tem que haver unção, tem que haver óleo. Foi Deus que pediu isso. Deus falou assim: faça conforme o modelo que se te mostrou no monte. Se eu não fizer conforme o modelo, eu não estou dentro do que Deus quer. Se eu não estiver funcionando conforme esse modelo, eu estou fora daquilo que é o que Deus quer. Agora, o que isso tem a ver com a gente? Primeiro de Pedro 2, capítulo 9, vai dizer: mas vós sois a nação santa, a geração eleita, o sacerdócio real, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amados, eu aprendi uma palavra hebraica e muitas vezes a gente até canta essa palavra sem a compreensão do que ela quer dizer. Não é só o significado, porque uma coisa é dizer o que significa uma palavra, outra coisa é dizer o que ela quer expressar. A palavra kadosh nós traduzimos como santo. De fato, a tradução não está errada, mas kadosh quer dizer mais do que santo. Ela quer dizer incomum, diferente. Olha para esse incomum do seu lado. Fala com ele: você é kadosh. Você é kadosh. Olha para o outro agora e fala: você é kadosh. Quando você está dizendo para essa pessoa você é kadosh, você está dizendo para ela: você é incomum, você é diferente. Agora, minha pergunta para você, kadosh, presta atenção, só os kadosh agora, olhando para mim, só os kadosh. Quando você é visto andando nas ruas, no seu ambiente de trabalho, na sua vizinhança, na sua escola, você é reconhecido como kadosh? Segundo 1 de Pedro 2,9, nós fomos adquiridos para anunciar as grandezas daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas aonde está essa luz? Onde estão os kadosh? Está difícil aí para transferir a imagem? Onde estão os kadosh? Onde estão aquelas pessoas que foram chamadas para serem incomuns? Sabe o que é comum?
Está aqui a Graça e a Olga. Se vocês olharem para o fenotipo da Graça e da Olga, vocês vão perceber que elas são mulheres comuns, brasileiras comuns, parecidas com a maioria das outras. Mas Deus as chamou para ser Kadosh. O que há de incomum na graça? Só o nome graça já é incomum. Já devia expressar Kadosh. Graça de Deus, favor de Deus para as pessoas. Só o nome já expressa. Mas o que há na graça que é Kadosh e que os outros estão percebendo? O que há na Olga que é Kadosh? Olga Nascimento. O nome, gente, tem que expressar e expressa. Mas o que está na Olga, que as pessoas lá fora olham e percebem, essa mulher é incomum. Incomum. Diferente. O que nós estamos fazendo é nos tornarmos comuns, parecidos com os demais. Aquele tempo, quando nós éramos reconhecidos como os Bíblias, o povo da rapadura debaixo do braço, não se ouve mais isso. Aonde estão os Kadosh? Você não precisa falar para anunciar as grandezas daquele que chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Caminhe como Kadosh, e enquanto caminha, anuncie. Viva como Kadosh, e enquanto vive, anuncia. Algumas pessoas falam assim: eu tenho dificuldade para evangelizar. Você não está sendo Kadosh. Kadosh nem precisa evangelizar. Acontece assim: tem uma coisa em você, eu não sei o que é, mas quando eu sinto perto de você, eu sinto uma paz. Quando eu olho para você, parece que tem uma coisa tão boa vindo de você para mim. O que é isso? Você não precisa evangelizar. Quando a pessoa está fazendo isso, é o sal que está em você produzindo sede nela. Você é sal da terra. Quando a pessoa está falando isso, é a luz que está em você que está indo para os olhos dela e está ofuscando a visão dela. Ela tem que pesquisar, ela tem que saber o que luz é essa. Que brilho é esse, meu Deus do céu? E aí você começa a falar de onde vem. Eu conheço uma fonte. De onde emana essa luz que você está vendo? Eu conheço uma fonte de onde emana essa paz que você está sentindo. Eu bebo dessa fonte. Como assim? Que fonte é essa? Jesus. Ficou fácil evangelizar, não ficou? Mas tem que ser Kadosh. Tem que ser incomum. Tem que ser diferente. Ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós temos que proclamar isso. Amém, queridos? Amém. Vamos fazer uma pausa. Vamos adorar um pouco ao Senhor. Conseguiu? Pode colocar. Quando estiver pronto, pode pôr na tela. Kadosh. Você é Kadosh? É bom, gente, olha, quando a gente está trabalhando no mesmo espírito, não existe um pregador, existe uma equipe ministrando. Amém. Não é? Então, enquanto eu estou aqui compartilhando com os irmãos, tem gente buscando imagens, a Graça achou uma imagem ali, meu filho achou outra imagem ali. Nós vamos tentar colocar essas imagens de forma que você possa vê-las. Eu gostaria que vocês pusessem de pé para adorar.